tem algo a mais que o Senhor falou no meu coração que é maravilhoso, que está em Provérbios capítulo 7, versículo 4. Vamos voltar para Provérbios então, gente. Provérbios. Capítulo 7, versículo 4. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã, e faça do discernimento um membro da família. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã, e faça do entendimento a sua família. Ame a sabedoria como sua irmã. Para começo de conversa, como é que nós podemos amar alguém sem antes conhecê-lo? Ou conhecê-la? Correto? Creio que você já sabe a resposta. Não tem como nós amarmos alguém sem antes nós conhecermos a pessoa. Nós precisamos conhecê-la. Assim como Jesus, antes de morrer na cruz, ele conhecia o seu coração, conhecia eu, e morreu na cruz pensando em nós. Nós, antes de amarmos, como o Provérbios está falando da sabedoria, nós precisamos ser íntimos da sabedoria. E aqui que entra o desfecho. Precisamos ser íntimos da sabedoria de Deus e encontramos a sabedoria somente em Deus. A Bíblia relata, tanto em Salmos como em Eclesiastes, Jó fala muito sobre isso, sobre o conhecimento de Deus, que nós só vamos encontrar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento em Deus. É precioso demais nós buscarmos e nós acharmos esse conhecimento em Deus. E nós só acharemos esse conhecimento em Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 22 diz o seguinte: o Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designado desde as eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra, eu estava lá. Quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Aqui é a sabedoria que está falando. A sabedoria em si, ela está falando, é a sabedoria encarnada. Legal que o livro de Provérbios, ele é como se a sabedoria em si estivesse falando aqui. E, de fato, ela está falando. Porque a palavra de Deus é a sabedoria. E está falando que ela estava com Deus desde o princípio. Desde quando Deus lançou os alicerces sobre a terra. E somente há um que estava com Deus. Quando Deus estava criando o mundo. E até antes de Deus criar o mundo. Em João capítulo 1, versículo 1 diz quem estava lá. E depois, em seguida, no versículo 32 diz assim: por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Versículo 33. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Versículo 34. Felizes os que me ouvem e que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Versículo 35. Pois quem me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Nós encontramos três características dessa sabedoria que está falando aqui. Três características. A verdade, que a sabedoria em si é a verdade concretizada, né? Certo? A segunda característica é a sabedoria aqui tem seus caminhos. No versículo 32 diz: por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Então a sabedoria tem os seus caminhos. Então já encontramos que ela é a verdade e é o caminho. Agora no versículo 35 encontramos: pois quem me encontra vida. A sabedoria ainda falando, acaba de dizer que ela em si é a vida. Quem encontra ela, encontra a vida. Então, além de ela ser a verdade, além de ela ser o caminho, ela é a vida. E em João, capítulo 14, no versículo, se eu não me engano, no versículo 6, em João 14, eu creio, que está dizendo que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida.
Nós precisamos ser íntimos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é Jesus encarnada. Jesus se encarnou aqui na terra, representando a sabedoria de Deus, representando o amor, representando o afeto de Deus por nós. Jesus é a encarnação da sabedoria de Deus. E nós podemos ter acesso a ele. E em Provérbios, capítulo 9, diz: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. E enviou suas servas para convidarem a todas do ponto de alto da cidade. Ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos e aos que não têm juízo. Ela diz: venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Nós encontramos a característica de Jesus. Nós encontramos o que tem na mesa de Jesus, que é vinho e pão. Na intimidade de Jesus, há uma mesa farta. Há uma mesa com vinho e pão que nos sacia, que nos alimenta. Porém, quando você tem intimidade com prostituição, não vai saciar aquela sua fome. Porque quando nós dormirmos com fome, tudo bem que nós não vamos sentir fome enquanto estivermos dormindo, mas quando acordarmos, nós vamos sentir a fome que na noite passada nós estávamos sentindo. Você entende? Quando você dorme com fome, não sei se já aconteceu isso com você, quando você dorme com fome, você não vai sentir fome enquanto você estiver dormindo, mas quando você vai acordar, você vai voltar a sentir fome, porque o sono espiritual, a prostituição, o pecado não mata a nossa fome. Somente estando na mesa com Jesus, nós somos saciados. Amém? Querido, espero que essa mensagem tenha falado com você. Espero que por essa mensagem você possa voltar a ser íntimo do Senhor e que por essa mensagem abra muitos caminhos e que nós possamos discernir o caminho correto, que é o caminho único, a verdade e a vida, Jesus. Amém? Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração seja também uma mensagem que mude, que transforme a vida das pessoas que viram essa mensagem por esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos e nós consagramos essa mensagem a Ti, consagramos nossa mente, consagramos nosso coração, Senhor, ao Teu nome, para a Sua honra, para a Sua glória. Nós somos Teus, Senhor, nós fazemos uma aliança agora contigo e nos ajude a não romper a aliança, nos ajude a não trair, Senhor, e que possamos encontrar em Ti a mesa que nós precisamos e que possamos nos sustentar diante de Ti, que o Senhor possa ser o nosso alicerce e que possamos estar satisfeitos em sendo íntimos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.